Então vamos agora para a apresentação da professora doutora Cristiane Kehler, que irá apresentar a palestra Redes Sociais Digitais como Possibilidade de Convívio Sociointelectual. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite do professor Adriano Teixeira para falarmos, então, sobre redes sociais digitais na internet e também parabenizar toda essa equipe que trabalhou nessa organização desse evento online, que foi um desafio muito grande, tá? Bom, então, o meu nome é Cristiane Kehler, eu sou professora do Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, aqui no campus de Cuiabá. Eu sou gaúcha, sou de Passo Fundo, sou egressa da Universidade de Passo Fundo, com muito orgulho, eu sempre digo. E agora estou aqui, então, na UFMT, trabalhando na área de tecnologias educacionais. O que nós vamos falar hoje, então, é sobre as redes sociais digitais como possibilidade de convívio sociointelectual. Nesse momento que vivemos essa pandemia, né, do Covid-19, o nosso CENID, ele teve que se organizar totalmente, né? Então, vocês devem ter percebido que toda a programação que estava sendo planejada para ser executada de forma presencial na universidade, com salas, estudantes e, enfim, toda a programação, ela teve que ser reorganizada, repensada, para acontecer de forma online, né? E dentro disso, dentro desse contexto todo que nós estamos vivendo, principalmente no momento atual, todas essas atividades, elas foram organizadas com o apoio das tecnologias digitais de rede, principalmente de redes sociais digitais, tá? E dentre essas tecnologias, então, as redes sociais digitais, elas foram utilizadas tanto como apoio para a organização, para a equipe de organização do evento, quanto para os participantes. Para vocês, participantes, saberem o que estava acontecendo, o planejamento, enfim. E é nesse contexto de rede em que vivemos hoje, que nós estamos inseridos, né? Então, assim, vocês observem que até o evento do CENID, ele foi todo organizado dentro de um contexto que era uma exceção, né, agora, dessa questão da pandemia, e nesse contexto de rede e na rede, foi feita todo um planejamento novo. Isso nos coloca a pensar sobre vivemos numa época, numa era da sociedade em rede, vivemos em rede, e isso nós sempre vivemos em rede, desde que o mundo é mundo, mais para frente eu vou comentar um pouco sobre isso, mas vivemos em rede e na rede. E nós vivemos hoje a cultura digital, né? Nós vivemos numa época em que a cultura digital ela está inserida no nosso contexto, tanto que estamos aqui online, né? Usando das tecnologias digitais para chegarmos até vocês, né? Levarmos o CENID até vocês. A palavra cultura, ela vem, então, do latim, né? Do latim colere, que significa cultivar, cuidar. Segundo o dicionário Aurélio, a cultura é o ato ou efeito de cultivar. Vivemos hoje a cultura digital, onde a palavra cultura vem do latim colere, que significa cultivar, cultivar. E segundo o dicionário Aurélio, cultura é o ato ou efeito de cultivar. A cultura digital é o
segundo o autor Charlie Geer, que é um professor britânico, ele diz o seguinte, que a cultura digital partiu de uma construção cultural, social e histórica, associada, então, a movimentos culturais de todas as épocas. Ele diz ainda que a cultura se transmite, seja por meio de uma música, de uma história ou de uma vestimenta, e ela acontece de um desejo nato do ser humano de se comunicar ou de se fazer entender. Dentro desse contexto, então, que nós vivemos hoje, da sociedade em rede, da cultura digital, o sociólogo espanhol Manuel Castells, lá em 1999, ele já dizia, na sua trilogia Sociedade em Rede, que o surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação, ele iria surgir com o seu alcance global, integrando todos os meios de comunicação. E ele na época, chamava essa nova cultura, né, que estava por surgir, de cultura da virtualidade real. O Castells, ele já naquela época, ele já falava dessa questão das redes, né? Então, assim, a cultura digital, ela tem início com a chegada dos computadores e das tecnologias de informação e comunicação. No século XXI, a cultura digital se mostra a partir do momento que nós temos o nosso próprio espaço digital, onde nós mesmos podemos criar as nossas redes, né? Os nossos espaços de comunicação com as pessoas. Então, nesse sentido, que o Castells fala dessa nova virtualidade real, né? E aí, é importante nós falarmos, então, sempre quando a gente vai falar sobre a questão das redes sociais, sempre vem em mente a questão do conceito de rede social e mídia digital. Na verdade, quando nós falamos em redes sociais, geralmente nós associamos, as pessoas associam a rede social aos sites, né? Aos sites como Facebook, Twitter, Instagram, enfim. No entanto, o conceito de rede social e o conceito de mídia digital são diferentes. E é aqui que eu gostaria de apontar esses conceitos de forma clara para que a gente possa continuar e tratar do conceito da forma como ele realmente é. Então, o que vocês estão vendo na tela é uma imagem gráfica da minha rede social pessoal, que foi extraída do Facebook. Há uns 2 anos atrás, eu tirei essa imagem. O que mostra essa imagem? Essa imagem mostra círculos coloridos, com o nome de algumas das pessoas que representam esses círculos. Tem ali as linhas que ligam esses círculos entre si. Essa estrutura gráfica, ela mostra, então, o que é chamado de rede social. O que é uma rede social, então? É um emaranhado, vamos dizer assim, né? Mas é uma rede de indivíduos que estão conectados de alguma forma. Essa imagem, ela mostra essas conexões a partir das linhas, né? Então, nós temos aí indivíduos, que são os círculos, que estão conectados via essas linhas entre si. Todos esses círculos, eles estão conectados
no círculo principal, vamos dizer assim, que é o meu círculo, porque essa é uma rede social pessoal minha. Então, o que eu quero mostrar com essa imagem, tá? Que uma rede social, ela é toda a estrutura que envolve indivíduos que partilham dos mesmos interesses. Então, assim, a rede social é composta por indivíduos, por pessoas e as suas ligações entre si. Eu vou chamar aqui essas pessoas, as pessoas, os indivíduos, eu vou chamar de atores, tá? E as conexões, que são as ligações entre si, eu vou classificá-las em três tipos, tá? As ligações que tem entre essas pessoas são ligações do tipo relação social, ligações do tipo interação social e laço social. Eu vou me deter hoje em falar sobre as relações sociais e as interações sociais, tá? Então, vamos imaginar que nós estamos num contexto de sala de aula, né? Nós temos ali um professor e a turma, seus estudantes. Nesse contexto, essas pessoas em sala de aula, elas têm uma relação social instituída pela universidade, ou pela escola, ou pela instituição, enfim. A conexão do tipo relação social, ela é instituída pela sociedade. Então, por exemplo, dentro da universidade, ou no trabalho, ou na família. Então, por exemplo, nós nascemos numa família. Nós temos pai, mãe, tios, irmãos, sobrinhos, primos, avós. Essa relação social que eu tenho dentro do contexto familiar é um tipo de conexão que é instituído pela sociedade, tá? Então, eu tenho esse link, né? Quando a gente fala que uma rede social é uma estrutura, né, social que envolve atores e conexões, quando eu falo de relação social, esses links entre esses atores caracterizam essas relações sociais entre as pessoas. No entanto, quando nós estamos dentro de um contexto social, na família, na sala de aula, no trabalho, num grupo de amigos, lá no grupo do futebol, enfim, do Pilates, vou dar uns exemplos assim, nós temos essas relações sociais, então quer dizer que se eu entro num grupo de Pilates, por exemplo, eu vou ter lá uma relação social com aquelas pessoas que é em virtude do grupo do Pilates, tá? No entanto, eu posso interagir ou não com essas pessoas, né? Eu posso interagir mais com algumas pessoas, menos com outras pessoas, e pode acontecer de eu não interagir com duas pessoas, por exemplo. Então, assim, a conexão do tipo relação social em uma rede, ela existe para a rede social se constituir. Necessitamos relações sociais entre as pessoas. No entanto, para essa rede social se constituir de uma forma com a comunicação, com a interação, essas pessoas dentro dessa relação social, elas vão precisar interagir entre si. Então, nós vamos ter interações, comunicação. Então, o conceito de rede social, ele vem lá da sociologia, né? O Wasserman e Fausto, que são esses dois autores, esse conceito, ele é um conceito, assim, bem claro, ele explica de forma bem clara a questão do conceito de rede social, né? Então, rede social não é mídia social, não são sites de redes sociais, né? Então, a rede social são estruturas de conexões entre indivíduos, entre seres humanos, entre pessoas, né? E essas estruturas de conexões, então,
elas se classificam de 3 formas, que são as relações, as interações e os laços. Então, isso é uma rede social, né? A rede social, ela é a estrutura social que se estabelece entre os indivíduos dentro de um contexto da sociedade, dentro de um contexto social. E as mídias sociais, mídias digitais, então, são todos esses softwares, esses aplicativos que hoje nós conhecemos muito bem, que nós instalamos, que nós fizemos download, baixamos nos nossos dispositivos móveis, ou acessamos pelo browser da internet. Então, é lá, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o Tumblr. Então, são exemplos, dentre tantos outros que está aparecendo nessa imagem, né? São exemplos de softwares, de sistemas, né? São exemplos de aplicativos, de programas de computador que são desenvolvidos por programadores e que eu acesso esses softwares, então, por um browser ou pelas lojas, né, de app dos celulares. Então, esses aplicativos não são redes sociais, esses aplicativos são mídias digitais, são sites, que a gente chama de sites de redes sociais, ou redes sociais digitais. No entanto, essas mídias sociais, esses sites de redes sociais, eles têm a finalidade de organizar as nossas relações sociais que nós temos no mundo, vamos chamar de físico, presencial, real, vamos chamar assim. Essas mídias, elas organizam essas nossas relações sociais no mundo digital, tá? Porque no momento que eu crio um perfil, por exemplo, no Instagram, eu vou encontrar no Instagram outros perfis de usuários, de pessoas que eu conheço no espaço físico, presencial, real, vamos dizer assim, certo? Então, as mídias sociais, as mídias digitais, elas colocam no espaço digital, elas organizam no espaço digital as relações sociais que eu já tenho no mundo presencial físico, vamos dizer assim. E as mídias sociais, que são esses sites, né, de redes sociais, eles potencializam, então, as interações sociais entre as pessoas que estão conectadas entre si. E um exemplo bem claro é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, por exemplo, hoje, nós não estamos presencialmente, fisicamente, na Universidade de Passo Fundo, na sala da palestra, por exemplo, da Cristiane, né? Nós estamos aonde? Nós estamos num espaço digital, né, online, onde essas pessoas estão conectadas entre si de forma digital. Então, as mídias, os sites, principalmente os sites de redes sociais, essas mídias sociais, elas organizam as nossas relações sociais nesse mundo digital e potencializam e contribuem, né, para que essas interações sociais aconteçam entre as pessoas que estão conectadas nesse espaço digital. Então, as mídias, elas permitem que as pessoas se conectem de qualquer lugar, a qualquer tempo e em qualquer espaço, certo? E é realmente o que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós não estamos indo às salas de aula, nós não estamos indo às reuniões na universidade ou na empresa, nós não estamos indo nos encontros familiares, nós não estamos indo a shows, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando das tecnologias digitais de rede para estarmos nas reuniões online, estarmos conversando com a família online, para estarmos assistindo shows online. Então,
essas mídias, esses sites de redes sociais digitais permitem que nós mantenhamos a nossa conexão, vamos dizer assim, né? De qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer espaço. Então, nós temos as relações sociais de amizade, de trabalho, isso se mantém, né? Pensando naquela estrutura da rede social. No entanto, as interações sociais, nesse momento, a partir das mídias sociais, elas são interações sociais intermediadas pelas tecnologias digitais de rede. Tá? E aí, eu trouxe 2 exemplos, assim, bem populares, vamos dizer assim, né? Bem comuns, que é o Facebook Grupos, que já é utilizado há muito tempo, né? Há algum tempo, onde as pessoas se reúnem para discutir determinados assuntos dentro de um espaço fechado, né, digital, dentro desse site, e os próprios grupos do WhatsApp, tá? Então, por exemplo, hoje nós temos grupos no WhatsApp, nós temos grupos do trabalho, não temos? Grupos do trabalho, nós temos os grupos da família, nós temos os grupos de amigos, nós temos inúmeros grupos dentro desse aplicativo, tá? Que é um aplicativo de uma tecnologia digital de rede, porque ele funciona na rede e ele conecta pessoas em rede, tá? E dentro desse aplicativo, nós, além de ter essas pessoas conectadas, nós ainda criamos grupos por temáticas, vamos dizer assim, por assuntos, né? Então, assim, o que eu quero, qual é a ideia, né? A ideia é mostrar que essas tecnologias digitais de rede, representadas pelos sites de redes sociais ou redes sociais digitais, eles permitem, sim, esse convívio sócio-intelectual, e eu ainda acrescentaria cultural, tá? Por quê? Porque nós nos organizamos nós nos organizamos também no digital, da mesma forma que nós já estamos organizados no nosso espaço presencial físico, né? Então, vamos imaginar, nós temos reuniões de trabalho numa sala, num prédio, numa sala, e lá esse grupo de pessoas se reúne para discutir determinado assunto, enfim. No entanto, quando nós utilizamos uma tecnologia digital de rede, como, por exemplo, um grupo de WhatsApp, ou um grupo no Facebook, ou essas outras tecnologias que nós temos agora, que permitem essas transmissões online, tipo essas lives, né? No momento que eu reúno pessoas dentro desses espaços digitais, dentro de um contexto digital na internet, eu reúno pessoas, indivíduos, né? Eu reúno redes sociais de indivíduos dentro de um espaço digital na internet. E isso mostra o quanto nós estamos inseridos dentro dessa cultura digital, né? Dentro dessa cultura que nos coloca, né, em contato com as pessoas, utilizando-se desses instrumentos, né, desses recursos tecnológicos. E o outro exemplo que hoje, por exemplo, nesses últimos dias, em função da pandemia, está sendo muito utilizado e popularmente utilizado e divulgado, né, nos meios de comunicação, vamos dizer assim, nos meios de comunicação de massa, né, na televisão, enfim, mostra, né, faz a divulgação. Esse final de semana vai ter a live com os artistas A, B e C, né? Então, o Facebook, o YouTube, o Instagram, eles, dentre outros, né,
eu estou citando esses três, assim, que são os mais populares, mas dentre outros recursos tecnológicos, esses três, que são os mais populares, eles permitem essa transmissão, né, pela internet, em tempo real, né, online, de modo síncrono, de apresentações, de palestras, de shows. Então, esse último final de semana, por exemplo, nós tivemos uma infinidade de shows, né, de artistas que se reuniram e que disponibilizaram, e que tocaram, enfim, se apresentaram online na rede. Né? Então, a gente consegue enxergar essa organização de rede social de indivíduos conectados por tecnologias digitais de rede, por redes sociais digitais na internet, né, com o sinal, com a internet, e essa transmissão desse conteúdo, né, vamos dizer assim, que no caso dos artistas é um conteúdo cultural, né, são shows, ou são conteúdos acadêmicos, com palestras. Então, nós temos, essas últimas semanas, nós tivemos diversas conversas, palestras, debates online, pela internet, em função de toda essa situação que nós estamos vivendo nesse contexto hoje. Então, as redes sociais digitais, que são esses recursos tecnológicos, essas tecnologias digitais, permitem que a gente tenha o que a gente fala desse convívio social, intelectual e cultural também, tá? Então, por isso que é importante a gente, desde o início, eu priorizei fazer essa diferenciação do que é uma rede social e do que é uma mídia digital. Por quê? Porque a rede social de indivíduos, ela, no momento que essas pessoas fazem os seus perfis nessas tecnologias digitais de rede, elas estão representadas, né, digitalmente dentro desse contexto das tecnologias, dos sites de redes sociais digitais. E esse convívio, essa interação, essa comunicação que aconteceria no modo presencial, numa sala de aula, num show, numa reunião de trabalho, esse convívio sócio-intelectual, cultural, eu vou acrescentar o cultural no final ali, esse convívio social, intelectual e cultural, ele está acontecendo com o apoio desses recursos tecnológicos digitais de rede, que permitem, então, essa conexão entre as pessoas dentro desse espaço digital. Nós podemos pensar o quanto isso muda, né? Muda, o quanto essa dinâmica muda as nossas, vamos dizer assim, muda os nossos contextos dentro da sociedade em que nós vivemos, né? Então, essa sociedade que nós vivemos conectada com essa abundância de informações, com essa abundância de compartilhamentos, é isso que é importante nós pensarmos, né? O quanto isso reflete nas nossas ações, desde nas nossas ações frente ao nosso trabalho, frente às nossas interações familiares, com os nossos amigos, né? Eu chego a pensar como vai ser, depois da pandemia, como vão ser as nossas relações, interações sociais com as pessoas com as quais a gente convive. Nós vamos manter essa comunicação potencializada com o uso dessas tecnologias, ou nós vamos voltar e querer esse encontro presencial físico nos espaços físicos.
Claro que esse contexto todo que nós vivemos hoje, ele nos mostra o quanto a tecnologia nos aproxima, né? E nós sabemos o quanto muitos autores e muitas pessoas criticam o uso das tecnologias na escola, o uso das tecnologias, principalmente nos contextos familiares, profissionais, enfim. Nós sabemos que tem escolas que não permitem o uso de celulares, nós sabemos que tem empresas que não permitem o uso de algumas tecnologias. E aí eu me pergunto agora, se não fosse a tecnologia, se não fosse esses recursos tecnológicos, como nós faríamos o que a gente faz hoje? Como o CENID aconteceria online hoje? Seria possível? Né? Eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, assim, né? Por exemplo, nós teríamos, a grande população teria acesso a um show, por exemplo, do Pink Floyd ou do Rolling Stones nesse final de semana que aconteceu, as lives no YouTube? Será? Será que a cultura ela teria sido disponibilizada assim de forma massiva para a população em si? Sim, não, né? É importante a gente refletir sobre essas questões assim, do contexto que nós vivemos e do impacto dessas tecnologias na nossa vida, né? E na vida das pessoas com as quais a gente convive. Então, sim, as redes sociais digitais permitem, possibilitam, organizam e potencializam esse convívio, né? Social, cultural, acadêmico, intelectual, dentro do espaço digital, dentro dessa ideia de não ter hora, nem lugar e nem tempo. Eu posso acessar, por exemplo, as redes e o contato e os conteúdos de qualquer lugar, da palma da minha mão, do dispositivo, de dentro do carro, de dentro da sala da minha casa, enfim, de qualquer lugar, de qualquer espaço, qualquer hora, né? Aí eu trago algumas reflexões agora que eu acho que eu acredito que é importante para a gente ir finalizando. A cultura digital, as tecnologias digitais de rede e as redes sociais digitais, que são esses sites, né? Eles estão cada vez mais inseridas, né? Nos nossos contextos. Acabamos de comentar que sejam familiares, sociais, acadêmicos, profissionais, nós estamos inseridos nessa cultura, né? E eu acredito que uma das grandes dificuldades que a gente tem é que as nossas gerações, né? Eu falo por mim, a minha geração, não falo pela geração, por exemplo, dos meus filhos ou das crianças que estão, né? Hoje, mas eu falo uma das grandes dificuldades. Eu vou falar da minha geração e de gerações anteriores. Com o uso, com essa inserção, né, da tecnologia, da cultura digital nas nossas vidas, é uma fala que a filósofa Viviane Mosé, ela fala, ela argumenta assim muito bem. Ela diz que nós vivemos uma época esgaçada, um tempo esgaçado, assim, esgaçado no sentido que nós estamos com o pé no passado, as nossas gerações, né? Nós estamos com um pé no passado e um pé no futuro. Então, nós estamos de uma forma esgaçada. Nós nascemos, fomos educados e crescemos, vamos dizer assim, analogicamente falando, né? E hoje nós vivemos nesse mundo, nesse contexto digital, né? Dentro dessa cultura, com todas essas tecnologias, com toda essa... todos esses aplicativos e essa abundância de informações que nos consome, né? Então, assim, a dificuldade que eu vejo hoje, por exemplo, das nossas gerações
É isso, é bem como ela fala, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos com um pé no passado e um pé no futuro, e a gente está ali tentando trabalhar, tentando conviver com a família, tentando conviver com os amigos, tentando educar nossos filhos, nossas crianças, tentando lecionar, inserir as tecnologias dentro da nossa sala de aula, né, e dos nossos trabalhos, enfim. E aí isso é uma coisa que nos deixa fragilizados, né? Eu sinto isso. Então, a cultura digital e, enfim, ela está cada vez mais inserida na nossa vida, independentemente se eu sou de outra geração ou não. Hoje ela está inserida, tá? E o que a gente vai fazer com isso? Voltar atrás não tem como, né? Então, desta forma, por meio do avanço técnico oportunizado, então, por essas mídias digitais, a humanidade pode não só acessar, então, essas informações que estão disponíveis na internet, quanto também programar que horas a gente quer que as persianas, as cortinas da nossa casa se abram ou se fechem. Então, assim, aí a gente fala dessa questão toda da tecnologia inserida na nossa vida e que são recursos que nós nem imaginávamos que nós teríamos hoje, por exemplo. Aí, seguindo, né, a cultura digital, então, é um campo vasto e potente, pois pode estar articulada com qualquer outro campo além das tecnologias, como, por exemplo, a arte, a educação, a filosofia, a sociologia, que foi isso que eu estou comentando, né, da questão da tecnologia inserida dentro da educação, da sala de aula, da arte, quer dizer, a gente utilizar dessas redes sociais digitais para disponibilizar, então, eventos culturais, eventos educacionais, acadêmicos, dentro desse espaço digital disponível, né, para o maior número de pessoas. E aí, nessa perspectiva, então, a cultura digital, ela maximiza todos os campos dos saberes, né? Tanto dentro quanto fora do nosso espaço escolar, agora pensando na educação, justamente por encontrar-se em um lugar que não pode fechar-se para o seu entorno, quer dizer, as tecnologias estão aí, a cultura digital está aí, eu não tenho como fechar os olhos para isso, né? Eu não tenho como dizer, não vou usar, não vou me inserir nessa cultura, não vou ter perfil em rede social. É difícil, eu não consigo, porque hoje a cultura é essa, né? E essa cultura toda inserida nesse contexto que nós vivemos hoje, pensando na questão da educação, né? Ela está desafiando, então, novos jeitos de ensinar e de aprender. Por exemplo, nesse momento agora, muitas das escolas particulares, elas estão com aulas online. Os professores das escolas estão tendo que preparar aulas online, aprender sobre um ambiente virtual e disponibilizar e programar e planejar essas aulas, esses encontros com os seus estudantes. Na rede pública, essas iniciativas elas ficam um pouco limitadas, vamos dizer assim, e reduzidas no sentido que nem toda a comunidade escolar da rede pública tem um acesso, né, à internet, ou não tem um acesso a um dispositivo móvel. Então, na rede pública, essa não é uma realidade. Mas nas instituições particulares, os estudantes, nesse momento, nesse contexto todo que nós estamos vivendo, eles estão tendo acesso a aulas online, né? Então, assim, nós temos que pensar e cada vez mais estudar e investir em pesquisas para novos jeitos de ensinar e de aprender dentro desse contexto da cultura digital. Esses novos jeitos, vamos dizer, de aprender e de ensinar, né, nos dias de hoje, eles são um desafio para nós, professores. Para os estudantes, nem tanto, porque eles já nasceram, como diz a Viviane Mosé, eles já nasceram nessa cultura, inseridos nessa cultura, nesse contexto do digital. No entanto, para nós, professores, educadores,
nós temos esse grande desafio que é ensinar dentro de um contexto que não é mais um modelo hierárquico, não é mais um modelo sequencial, linear e fechado dentro de um turno escolar, né? Não é mais. A cultura digital, ela nos traz completamente o oposto. É não ter espaço, nem hora, nem local, né? Para que os processos de ensinar e aprender aconteçam. Então, dentro dessa perspectiva, essa ideia de rede, a ideia de rede no ato de conhecer, né? Então, que nem ali, alterando formas e jeitos de aprendizagem, interpelando-nos a pensar novas formas de escolarização e de fazer cultura. Então, esse contexto que nós vivemos, né, cada vez mais inseridos, nos desafia todos os dias a pensar e a investir em pesquisas e estudos que nos levem a descobrir, então, novas formas, novas metodologias de ensinar e de aprender dentro desse contexto que não é mais hierárquico, nem sequencial, nem linear, tá? São algumas reflexões. E aí, finalmente, então, essa aqui, esse slide, ele me lembra uma frase, né, da professora Léa Fagundes, lá da URGS, que ela dizia assim, tem uma palestra que ela diz que a escola é a instituição mais resistente para a cultura digital. Que a escola é a instituição escola, ela é a instituição escola, ela é a instituição, né, ficar repetido, mas ela é a instituição mais resistente para se inserir dentro desta cultura digital, né? E aí, por quê? Porque é difícil, né? Porque inserir a escola na cultura digital, ela é compreender que a educação pode ocorrer em outros tempos, em outros espaços, que não necessariamente a sala de aula física, naquele horário marcado pela escola. Então, isso é difícil, né? Isso é difícil. E quando a gente fala de redes sociais digitais, como possibilidades, né, de convívio social, intelectual e cultural, nós estamos falando de cultura digital, nós estamos falando dessa inserção na cultura digital, dessa inserção principalmente da escola, nesse sentido, né, na cultura digital. No momento que nós pensamos em tecnologias digitais, em recursos tecnológicos, que nós possamos interagir e produzir conhecimento com os nossos estudantes, usando um espaço digital, que não seja o espaço da sala de aula presencial, né, com horário marcado, e essas ações são ações que vão inserir a escola nessa cultura digital. E a escola, como diz a professora Léa, ela é uma das instituições mais resistentes à sua inserção dentro dessa cultura. Então, as redes sociais digitais, elas são, sim, possibilidades desse convívio, né, social, intelectual e cultural. São espaços de comunicação e de interação dentro de um contexto de rede, de um contexto digital, de um contexto que hoje ele é marcado e ele é caracterizado pela sociedade em rede definida lá pelo nosso querido Manuel Castells.
Cris, fechando nosso tempo. Sim, é isso. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para falar sobre as redes sociais, que é um tema que eu estudo há algum tempo, e que para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa temática. Muito obrigada.